Quanto mais você vai seguindo o fluxo da vida, você vai percebendo as sintonizações naturais com os campos sutis. Talvez antes você pudesse dizer: não sinto cheiros, não sinto presença, não sinto arrepios, não sinto nenhuma manifestação espiritual. E aos poucos essa calibragem da sua mediunidade vai sendo mostrada gradativamente, de forma tranquila para você. Resgates de memórias de vidas passadas, ritos que talvez você comece a fazer hoje, que você se sinta completamente em casa, porque eram ritos que você já fazia anteriormente, em vidas que foram interrompidas, em jornadas a serem complementadas neste exato momento, nesta existência. Encontros, reencontros, despedidas que naturalmente vão sendo colocados no seu percurso. Às vezes, pelo ato de resistir àquilo que já está para ser despedido, você vai criando várias justificativas para não deixar ir aquilo que já foi há muito tempo. E assim você vai se subjugando a tantos campos exaustivos da vida encarnatória, sendo inclusive apresentadas justificativas para que definitivamente os percursos espirituais são muito longos, são longes do alcance a uma percepção que não se percebe, que é tão simples. Não há distância, caríssimos, mas sim uma proximidade. A mente talvez projete tudo aquilo que você deseja manifestar para justificar o seu campo de não deixar ir, não deixar partir pessoas, situações que definitivamente você já tenha se apegado. E assim o apego a pessoas e a situações corrói como se fosse uma grande prisão, um grande cárcere que o ser em experiência humana vai vivenciando dia após dia. Ao você desapegar dos seres, principalmente que você mais ama, permitindo que tais seres sejam exatamente do jeito que eles podem ser, do jeito que eles se apresentam para você. Você constrói pontes de paz com estes seres, primeiramente. Começando essas tarefas primárias com as pessoas que estão próximas a você. O desistir de controlar, o desistir de determinar. A frequência em você cada vez mais mostrar por meio dos seus exemplos e por meio do educandário de guiar tais seres dentro de uma forma mais sutil, dentro de uma forma mais sábia. Tudo aquilo que está posto dentro da construção das pontes. Certa feita, o Mestre Jesus, dentro do educandário, nos vilarejos, aldeias que assim percorria, assim foi colocado em balizamentos de falas, de que alguns fariseus assim indagavam como o Mestre Jesus, então, sendo Filho de Deus, ordenava a aplicação da lei de Moisés. Como então exaustivamente ser colocado ali a todos os condenados pela lei de Moisés seriam dignos do perdão ou seriam punidos pelas leis regentes? Os fariseus, em suas demandas irônicas, sarcásticas, colocando ali o Mestre Jesus em pauta e balizamento, mobilizado em ativar a sua sabedoria para tais seres que ali executavam a lei de Moisés, responsáveis pela aplicação da lei de Moisés. E assim ainda questionando o Mestre Jesus diante daqueles que eram responsáveis por cobrar os cobradores de impostos. E então, tais seres são dignos de entrar na morada de Deus? Qual a percepção do seu Deus? Assim, os fariseus indagando o Mestre Jesus. E então, o Mestre Jesus fecha os olhos, ergue as suas mãos
E por meio de palavras que brotavam como se fossem flores em um jardim, propagando para todos os seres que estavam no templo, assim vai mencionando a cada ser, a cada coração, a cada sintonização de espírito que estava ali. No reino de Deus não há espaço para subjugações de seres. No reino de Deus, todos os seres são merecedores de atenção amorosamente. No reino de Deus, todas as formas e vibrações lançadas em propósitos reais são colocados em tribunas divinas e assim ordenados na guiança das vidas de todos os seres. No reino de Deus, tudo aquilo que é pedra se transforma em pétalas de rosas, quando bem ordenado em sabedoria divina, por tudo aquilo que brota do coração e é expressado pela voz. Pois assim, a voz daquele que fala nada mais é a exaustão de tudo aquilo que o coração está repleto. Avançando ainda mais, o Mestre Jesus, ainda de olhos fechados, diz: Homens, honrem as suas vestes, leiam as leis de Moisés e vestirão novas roupas, vestirão novas palavras, vestirão novas posições a seguir e a julgar a todos aqueles que chegarem a vocês. E então, um desses, assim ainda colocando-se em ostentação das leis universais, até então ali sabidas, diz: Moisés, assim, um mestre, um educador, porta-voz de Deus, assim coloca diante da multidão diversas leis a serem seguidas, como mandamentos, ordenamentos a serem percorridos, e todos aqueles que não estiverem diante das leis de Moisés estará no claustro das suas próprias almas. E então o Mestre Jesus mais uma vez diz: Homens, leiam novamente as leis colocadas por Moisés. Homens, leiam novamente, não mais com a sua voz, mas sim com o seu coração, pois para acessar o reino de Deus precisa sentir e não apenas ler palavras. Assim, o Mestre Jesus continua dando ainda mais lições de que a perseverança no ato de sentir tudo aquilo que é do campo espiritual estar em um estandarte primário. Somente aqueles que sentem, somente aqueles que executam em um campo de consciência e presença prosseguem ainda mais na vigília espiritual e assim conseguem perceber ainda mais os companheiros e as companheiras espirituais que prosseguem na jornada. Mais ainda, dando lições engrandecedoras do apego, do apegar-se literalmente a algo que está escrito, apegar-se aos júbilos, apegar-se àquilo que está posto como uma lei rígida, absoluta, principalmente quando se tratar do Espírito. Caríssimos, os livros sagrados que a humanidade residente no planeta Terra conhece, assim são livros traduzidos de traduções em traduções e traduções, e jamais se esqueçam que tais livros foram organizados por impérios romanos, que assim decidiram como a humanidade deveria pensar, se comportar e agir diante das leis universais crísticas, ali escolhidas, como posicioná-las diante dos livros sagrados.